Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Paçoca MMORPG. E galera, vamos estar aí ouvindo o áudio do meu tatuador, cara. Parece que não tem nada a ver com Tibia, né? Mas é exatamente sobre Tibia, beleza? Ele acaba nesse áudio falando um pouco sobre a opinião dele e o porquê que ele não joga o Tibia. Lembrando que ele nunca experimentou o jogo. O Andrezão. Vamos ouvir o áudio dele aqui e depois eu complemento com a minha opinião e tal. Fiz um roteirinho bem legal pra esse vídeo aqui. Deixa aquele like e se inscreva aí pra nos ajudar, beleza? Então, tipo assim, eu não cheguei a jogar, tenho vontade, mas o único motivo pra isso não acontecer é que eu sei que ou eu invisto uma grana pra já, né, começar com um char grandão, fortão, bonitão ali, tá ligado? Ou eu começo do zero, mas é aquele negócio, vou demorar anos pra ter um personagem forte. E eu gosto desse sistema de grind, tá ligado? E que, tipo assim, você consegue ali um equipamento que vale dinheiro de verdade. Eu gosto dessa prática. Sabe, o cara que joga, o cara que investe, tá ali 24,48. E, pô, mano, o cara consegue lá uma armadura lendária que custa, sei lá, 10 mil reais ali, saca? E, pô, mano, tem esse sistema de trade de mercado, mano, eu acho isso muito da hora do Tibia, mano. E tem alguns RPGs hoje em dia. Mas, pô, acho que só o Tibia me mostra ser tão old school assim, tá ligado? Essa mecânica. Sim, tem mais um áudio dele aqui que infelizmente uma parte do áudio não deu pra ver muito bem, ficou meio ruinzinha, mas no comecinho aqui dá pra gente entender qual que é a visão dele sobre o jogo. Então, cara, eu nunca joguei Tibia, mas já vi muito sobre. E eu tô ligado que o Tibia, ele, foi. Tipo, ele é acho que é o pai de todos os RPGs. Não sei se é ele ou o RuneScape. Mas eu gosto muito do gênero RPG, tá ligado? E eu sei que ele já originou, tipo, outros estilos de jogos, né? Eu sei que tem um Pokémon, que acho que é Pokémon Fest, alguma coisa assim. Que é no estilo de Tibia, o mesmo gráfico de Tibia, só que com Pokémon, tá ligado? E eu acho que o Tibia, mano, ele definitivamente ele tá na história dos jogos em si, tá ligado? Eu sei por causa de, tipo assim, teve muitos personagens, tá ligado, que criaram um nome mesmo, criaram fama no jogo. Tipo, Aqui não vai dar pra ouvir mais direito, porque o áudio ficou um pouco ruim, mas basicamente ele fala, né, das pessoas que criaram história no Tibia. Mesmo ele que nunca jogou, ele conhece um pouco das histórias, ele sabe aí do Poketibia, né? Eu acho que é o PokéX Game, sei lá, como queira chamar. E galera, eu vendo isso daí, vendo a opinião das pessoas hoje que eu jogo, eu consigo criar um paralelo entre o que eu pensava sobre o jogo antes de jogar e o que eu penso hoje. E é muito legal, cara, muito legal ouvir a opinião das pessoas que era muito parecido com o que eu tinha, né? E o Tibia não é nada do que eu pensava. Eu admito que uma das coisas que me impediu de jogar o Tibia durante todos esses anos era a questão do gráfico, né? Infelizmente, dentro de outras comunidades como a que eu vinha, o Tibia é visto como algo perto do... Como que eu poderia dizer? O sagrado e o profano. Não sei se você já ouviu esse termo. O sagrado, no qual tem as coisas muito positivas, que são coisas que são almejadas por outros jogos, e o profano como aquelas coisas que, tipo assim, poxa, eu não curto esse jogo por causa disso daqui, tá ligado? Isso daqui é o que tem de pior, assim, ou é algo que eu não aceitaria jogar por causa dessa questão, né? E o sagrado do Tibia sempre, pelo menos no meio onde que eu participei, né, até hoje, acabou sendo as lendas, né, as histórias sobre as batalhas inesquecíveis, aqueles jogadores que marcaram a época, as aventuras e as quests quase que beirando o impossível. Poxa, se você for parar pra pensar, uma PoE, uma Inquisition, ou até mesmo a Annihilator, ou Annihilation, enfim, a Nihil, são quests muito difíceis. A Nihil, pela questão da força, a habilidade de você conseguir ali tancar os demons e matar aqueles dois da frente e sair da quest, quanto a PoE, poxa, você tem que fazer todo aquele caminho, né?
fazer todos os tronos, enfim, vocês já sabem. E isso daí é muito interessante, né? Então eu tinha essa questão sobre as partes boas, mas a gente também tinha as questões em relação às coisas que não eram muito bem conhecidas pela gente que é de fora, né? Mas dentre as coisas que eram faladas nas outras comunidades sobre o Tibia, como também é muito falado sobre a questão do gráfico do jogo, né? Tem a animação da Spell, ou quase de forma quase que pecaminosa, né? O Tibia, ele é colocado como se fosse algo mal feito. Antes, lembrando, isso daqui é opinião antes de começar a jogar, né? Ser muito cuidado ou carinho quando se diz sobre a beleza do jogo, né? E isso me foi doutrinado por década, até que eu me rendi ao jogo, eu me dei a oportunidade de conhecer o jogo e decidi tirar minhas próprias conclusões sobre o Tibia, eu vivendo aquela experiência, né? E vou dizer pra vocês, eu me rendi ao jogo e o carinho que eu tenho pelo jogo hoje é absurdo, cara. A questão, né, de ter ou não a animação das spells, pra mim hoje é o menor dos detalhes. E tudo isso acaba sendo superado quando você entra, né, pra jogar e vê que mesmo na simplicidade, cada detalhe ali foi muito bem pensado. Eu coloquei aqui, né, como a grama, o movimento lá da crina do cavalo, lá em Tais, lá. Eu subir ou descer de uma escada, poxa, essa interação, né, com o ambiente. O balanço da água quando você tá lá pescando na beira do lago lá. Eu acho isso muito, muito legal. Dentre tantas outras coisas que me chamaram muita atenção. Eu, como tô jogando de EK, eu acho legal essa questão da... Não sei se é inteligência artificial, mas algo parecido com isso. Vem uns monstros, mano, tudo em cima de você. Ou então quando você precisa usar lá o Amp-Res pra poder trazer os monstros e fecha a box certinho ali. E você tem que tomar cuidado se a sua vida tá negativando, se a sua mana tá negativando. Cara, isso daí eu acho muito, muito legal, mano. E essas coisas, né, me chamam muita atenção, né? Tudo isso, todas essas questões que eu falei pra vocês em relação ao gráfico, enfim, esses pontos que seriam o profano do Tibia, eles são superados, né, quando você se dá a oportunidade de jogar, né? Antes, eu só ouvia falar do jogo e tinha ali os preconceitos, aquelas opiniões baseadas no que os outros falavam, e quando eu vim jogar, eu tirei minhas próprias conclusões. Durante o período que eu estava decidindo ou não jogar, que sinceramente durou aí por volta de uns 3 anos, eu demorei pra poder decidir se ia vir jogar o Tibia ou não. Eu já acompanhava, né, os conteúdos do Tibia aí pela internet, já falei pra vocês do Cateroid, enfim, de tantos outros aí. E, mano, o que mais me chamou atenção antes, além da questão da gameplay, foi a questão da empresa te dar a possibilidade de você comprar um char no bazar, de você vender o char no bazar, de você ter ali um RMT que seria conhecido pela empresa e de certa forma até incentivado. Eu acho isso legal, sabe, quando a empresa ela permite com que o jogo dela ele crie meios ali de interagir tanto dentro do jogo quanto fora, sabe, quando o jogo ele não deixa ele não é apenas só mais o jogo, entendeu? Por exemplo, com a questão da RMT. O RMT pra mim é muito positivo nos jogos, faz com que eles tenham uma sobrevida muito grande, né? Eles consigam crescer. Vide aí Mu Online, o Tibia, o Prison Tale também, que tem bastante RMT. Lá em Age 2 também tem bastante RMT. Ragnarok nem se fala. Então, tipo assim, eu acredito que se não fosse o RMT, esses jogos teriam perdido uma boa parte do público deles para jogos que o quesito gráfico é o mais importante. Se você for parar pra comparar um gráfico de um Mu Online com um gráfico de um Throne Liberty, pô, não tem nem comparação. Mas quando você vai ver o que você pode fazer de grana no Mu e o que você pode só aproveitar de gráfico no Throne Liberty, pra mim o Mu vence, entendeu? Mesma coisa o Tibia ou qualquer outro jogo das antigas. Eu acho que essa possibilidade de você farmar coisa no jogo e aquilo ali virar dinheiro real, aquilo ali influenciar fora do jogo, eu acho isso muito legal. E a Cipsoft, ela trabalha com maestria em relação a isso daí. Eu acho bem interessante como a empresa leva
as questões de conservadorismo para mudar algum detalhinho aqui, um detalhinho ali, sem que aquilo altere tanto as características primárias do jogo, sabe? São detalhes de 2%, 1,5%, seja na XP de uma hunt, seja no loot. São coisas milimétricas, sabe? Que alteram sem que a pessoa ela tome aquela pancada, aquele baque assim de poxa, isso daqui era de um jeito, agora tá totalmente diferente, né? Tá certo que essa é a minha opinião como um player novo. Talvez você que já seja um player antigo tenha uma opinião totalmente diferente. Eu estou baseando aqui naquilo que eu vejo, naquilo que eu percebo. Se a sua opinião é diferente, né? Comenta aqui para nos ajudar, para que a gente possa trazer aí essa reflexão aí de quando a CipSoft ela muda o impacto positivo, negativo, o impacto grande, pequeno, como que é aí essa visão para vocês, né? A empresa, para mim, a Cip, ela foi um dos pontos chaves do porquê eu também vim pro Tibia. Eu gosto da maneira como a CipSoft ela é conservadora, ela é tradicional, ela não caiu na modinha de colocar gráficos absurdos e esquecer da questão da gameplay, da questão do roleplay mesmo, né? Ali da interação entre jogadores. Eu acho que eu, pelo menos, prefiro muito mais um jogo no estilo Tibia do que um jogo estilo Throne Liberty, New World, enfim. Esses jogos agora não rodam pra mim. Eu gosto dessa tradição, desse jeito como os jogos eram feitos ali, né, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 ali. Jogo acima de 2010 eu nem penso em jogar. Mas é isso aí. Galera, gostou desse vídeo? Não gostou? Dê sua opinião aí. Comente, deixa o like também, se inscreva. E é isso. Desejo pra vocês saúde e sucesso. Tamo junto. Vocês concordam com o meu tatuador ou não? Faz sentido? Não faz sentido? É isso aí. Saúde, sucesso. E vamos finalizar o vídeo, hein? É nóis. Tamo junto.